que piora essa dor? O que que aumenta esse incômodo? Então a gente tem que compreender também os fatores que aumentam, exacerbam a dor, porque permite evitar esses movimentos ou essas atividades que pioram a dor do cliente. Então, se ele fala para você que piora ficar deitado, você vai ficar pondo o seu cliente deitado na maca? Faz sentido isso, gente? Faz sentido, né? Eu pergunto para ele, o que que piora a sua dor? Ah, ficar deitado piora. Ah, então vamos deitar na maca? Olha que coisa louca, né? E isso acontece, hein? Acontece muito, acontece muito com muitos massoterapeutas, tá? Então você tem que orientar o cliente sobre esses hábitos que devem ser evitados, que contribuem para o sucesso do tratamento. Então, quando ele fala que piora a dor, ele ficar em pé ou fazer determinado movimento ou, né, ficar em determinada posição, isso que a gente tem que perguntar, a gente tem que investigar. E ele vai falar isso para você. Agora, esse movimento que piora a dor, a gente também tem que registrar. Por quê? Porque é justamente esse movimento que piora a dor que a gente vai pedir para ele fazer no final da sessão. Não é só o de 0 a 10, a nota que vai fazer com que ele perceba que ele melhorou ou não. É o movimento que piora. Por quê? Porque se ele conseguir fazer novamente este movimento e não sentir dor, você concorda comigo que aí você gerou valor para ele? Aí você conquistou e fidelizou esse cliente. Então é isso que você precisa também ter em mente. Então, se ele piora deitado, você não vai pôr ele deitado no começo, mas você vai trabalhar toda a musculatura dele para que no final você consiga deixar ele deitado. E aí você pergunta assim: ah, mas quando fica deitado, depois de um tempo deitado ou rapidinho? Não, eu só fico deitado ali e já começa a doer já. E aí você põe ele deitado e aí ele não sente dor. Outro dia tinha um cliente que era assim: ah, não consigo amarrar meu cadarço. Ah, tá. Não estava conseguindo amarrar o tênis, pedindo ajuda e tal, acaba tendo uma dificuldade. Conversando, conversando, no final, deixei ele lá, seguindo o caminho para ir embora, a gente conversando sobre outras coisas, e aí de repente ele estava colocando e amarrando o cadarço. Olha que coisa linda, né? Mas, o que que eu tenho que fazer nessa hora? Eu falo assim, aí, oi senhor, seu Antônio, como é que o senhor está agora? O que que o senhor está fazendo? Incomodando? Como é que tá? Ô rapaz, não tá. Olha que beleza, tô conseguindo fazer. Sem dor, tá doendo? Como é que tá agora? E aí você reforça, né, o resultado positivo, tem que reforçar. Não precisa ter vergonha disso. Tem que reforçar, né? Porque às vezes a pessoa nem percebe. E às vezes nem o terapeuta percebe. Ele está lá conversando, fazendo de qualquer outra coisa, e ele nem percebe isso. Mas precisa sim perceber, precisa sim fazer o cliente perceber, tá? Que esse movimento melhorou, que ele conseguiu desenvolver aquilo que estava com dificuldade, tá? Então isso é muito importante a gente ter isso dentro das nossas perguntas. E também, se a gente pergunta o que que piora, tem que perguntar o que que melhora, porque exatamente o que que melhora vai ser aquilo que vai nortear, que vai dar o start inicial para que a gente comece o tratamento. Então, identificar o que alivia a dor, que oferece insights valiosos. Insights é pensamentos, ideias, dicas de quais técnicas ou práticas eu preciso realizar neste tratamento. Então, agora que você não, quando eu fico deitadinho de barriga para baixo, melhora. Então, vamos começar com ele deitadinho de barriga para baixo. E aí eu vou movimentando, vou mexendo, vou trabalhando, tá? Vou soltando a musculatura.
Então é isso que tem que me ajudar. Por que que eu começo por essas posições? Porque ele melhora, ele não sente dor, não incomoda, ele sente alívio. É deitado de lado? Beleza, vamos começar deitado de lado. Ah, é sentado? Ótimo. Sentado alivia a dor? Podemos fazer a massagem sentada. Qual que é o problema? Se ele se sente melhor sentado, na posição sentado, vamos começar aplicando a massagem com ele sentado. Ah, professor, mas eu não sei fazer massagem. Se vira, você é massoterapeuta de sucesso. Raciocínio clínico. Quais técnicas eu posso fazer com o cliente sentado? Eu tenho certeza que um monte de gente sabe aqui, ó. Fala para mim. Qual que é a vantagem? Por isso que também eu sou meio suspeito para falar que eu gosto, aplico o shiatsu. O shiatsu, ele permite N possibilidades. Eu não fico limitado ao cliente sem roupa, deitado, na maca, com óleo, altura da maca. Entendeu, gente? Não me limita em nada. Depois, né? É por isso que você precisa aprender a técnica do shiatsu, gente. Faz total diferença na vida de vocês, tá?